Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco temos um médio combativo, um jogador que dá tudo em campo, Paulo Jorge. O Paulo, para quem não acompanha tanta carreira, passou por 4 países até o momento. Paulo, e antes de começarmos esta nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui connosco. Obrigado, antes de mais, pelo convite e também é um privilégio estar aqui e dar aos nossos ouvintes uma ideia do que é de um jogador que passou por diversos campeonatos lá fora. Exatamente. E lá está, para quem nos ouve e para quem nos vê, e para contextualizar um bocadinho, o Paulo conta com 4 países no currículo. Em 2012 rumou a Inglaterra para representar o Blackburn Rovers. Passa depois pela Bulgária, onde representa o Beroy. Acho que é assim, não é, Paulo? Estou a dizer de maneira correta. Sim, Uh, correto. Na Alemanha representa o Entebroek. Eu tenho que olhar para as cábulas porque isto são nomes realmente complicados. E por fim, a última experiência do Paulo no estrangeiro é na Roménia, ao serviço do gás metano. Paulo, para começarmos esta nossa conversa, vou ao fim da viagem, digamos assim, e pergunto: regressou a Portugal há cerca de 5 anos, ou seja, do gás metano para o Trofense. O último clube que representou foi o Vieira, que é ali da sua zona, porque o Paulo é de Braga. Um, Aos 30 anos de idade, voltar ao estrangeiro ainda é um objetivo, ainda é uma possibilidade, ou está completamente fora de hipóteses este cenário? Neste momento estou numa situação em que se calhar estou a pensar se vou continuar ou não a nível futebolístico. Tenho-me virado para tirar os cursos de treinador. Já tirei não. Falta-me o estágio para o primeiro nível, para completar o primeiro nível de treinador e pronto, eu gostava de ficar ligado ao futebol. Não sei se vou continuar a nível de jogador de futebol profissional, mas gostava de ficar ligado ao futebol, tanto a nível de treinador como outras áreas que o futebol tem. Paulo, isto acaba também por ser um exemplo claro de que o futebol nem sempre é um mar de rosas e nem sempre as coisas acontecem como nós prevíamos, não é verdade? Porque o Paulo acaba a formação no Futebol Clube do Porto, uma das melhores equipas em Portugal. Se calhar nessa altura pensava, ok, tem aqui uma carreira de 15, 20 anos, mais prolongada um bocadinho. Verdade. Se calhar acaba por ser um exemplo um bocadinho disso, mas pergunto-lhe, está tranquilo com aquilo, com a direção que a sua vida e a sua carreira acabaram por tomar? Eu sei que nem sempre é fácil, mas sente-se realizado com esta possibilidade de começar a treinar eventualmente? Sim, opa, relativamente à minha carreira, claro que tenho que ser sincero, foi um bocado contra tudo aquilo que eu pensava, muito sinceramente, porque não só eu, mas muitas pessoas ligadas ao futebol, mesmo na altura no Porto, muita gente, não me dizia diretamente a mim, mas eu sabia que esperavam que eu chegasse a um patamar alto, e eu cheguei a esse patamar, mas não consegui manter lá. Pá, esperavam mais de mim, e eu também esperava mais, mais de mim, mas infelizmente as coisas não se concretizaram, muito também culpa minha. Isso, não há que fugir a isso, não é? Mas também existe, hoje em dia no futebol, nós sabemos que é preciso ter um apoio por trás muito grande e isso hoje em dia conta muito, mas claro que estou arrependido em muitas decisões que tomei, mas agora não há nada a fazer e foi como te disse, eu estou focado caso a nível futebolístico não dê mesmo mais, para investir em outras áreas, e porque o futebol é algo que eu gosto e pronto, e também queria aplicar tudo aquilo que eu aprendi
desde os meus 11 anos até aos 29, 30 anos, sempre ligado ao futebol e pronto, e tive ali uma formação muito bonita, muitas vezes internacional. Cheguei a treinar algumas vezes com a equipa do Porto e logo aos 19 anos já jogava no Championship. Isso tudo são coisas muito positivas e que eu também quero passar a mensagem daquilo que eu fiz que se calhar não deveria ter feito, não é? E também quero mostrar que se de facto lutarem também conseguem atingir os objetivos, porque eu consegui atingir, mas não me consegui manter lá. Isso, pronto, isso também é como se diz muitas vezes, o difícil não é lá chegar, também é difícil, mas não é lá chegar, o difícil é manter-se lá e pronto, é isso que eu quero mostrar, aquilo que aprendi no futebol. Sim, eu acho bastante interessante ter essa forma de pensar e lá está, essa tentativa de passar aquilo que foram as suas aprendizagens. Acho que é muito interessante mesmo, sem dúvida. Ó Paulo, e pegando um bocadinho naquilo que foi a parte final da sua resposta, acho que é o embalo perfeito para começarmos esta nossa viagem, digamos assim. Como é que surge a possibilidade de, acabando a formação no Futebol Clube do Porto, rumar ao Championship, ao Blackburn Rovers, com apenas 19 anos? Como é que se dá toda esta mudança? Ora bem, isto foi através do meu empresário na altura que conseguiu que eu fosse treinar ele foi treinar a experiência ao Blackburn e estive lá cerca de uma semana. Tive uma semana lá à experiência e pronto, o treinador decidiu que queria ficar comigo e pronto, e de seguida assinei um contrato de 3 épocas e foi assim que as coisas sucederam. Quando cheguei lá, de facto vi que o que era a Inglaterra de facto, porque a nível de condições, mesmo a segunda liga inglesa de lá tem condições superiores a alguns clubes daqui da primeira divisão de Portugal. Opa, infelizmente, essa é a realidade. Pronto, lá está, fala-se muito de Inglaterra como o melhor futebol do mundo, muitas vezes. Sentiste isso? Ou seja, como é que foi a adaptação a nível daquilo que era o jogo jogado, aquilo que era a realidade dentro de campo? O que é que encontraste em Inglaterra? Quando cheguei lá, notei uma grande diferença a nível de intensidade. Também o campeonato Championship é um campeonato onde há muito duelo, muita segunda bola, muito contacto entre os jogadores e é importante fisicamente estarmos bem, porque o futebol assim o exige, que é um futebol muito rigoroso a nível físico. Mas a nível de a atmosfera do estádio em si acho que é algo único, é algo só quem jogou lá a nível pronto, acho que ali a partir da League One para cima já se sente o que é a Inglaterra, porque são estádios sempre cheios e ambientes top mesmo. E olhando agora para aquilo que foi a tua experiência fora das quatro linhas, como é que foi para um miúdo de 19, 20 anos mudar de país? Não sei se foste sozinho, eventualmente. Como é que foi toda essa experiência de viver num país fora de Portugal? Tive a sorte de quando foi para o Blackburn, na altura já estavam lá 2 portugueses, é muito conhecido, que era o Nuno Gomes na altura, internacional português, muito conhecido, e pronto, e foi uma pessoa que, pronto, dado a sua maturidade, não é, diremos assim, foi uma pessoa que ajudou sempre a nível, eu ainda não falava muito bem o inglês, não é, quando foi para lá, infelizmente ainda não dominava a língua e essas pequenas coisas, ele por acaso é uma pessoa que, pronto, que já falava muito bem e pronto, já tinha chegado mais cedo do que eu e já estava ali
mais acomodado, digamos assim, já estava mais avançado do que eu lá, ajudou-me na adaptação, mas pronto, nunca é uma situação fácil, não é? Mas o facto de, pronto, eu na altura que eu fui para o Porto com 15 anos, portanto eu já estava habituado a viver fora de casa dos meus pais desde muito cedo. Mas claro, noutro país são coisas totalmente diferentes, não é? Mas claro que no início custou um bocadinho, mas lá está, quando fazemos aquilo que gostamos, não é? Essas coisas até acabam por passar um pouco ao lado e era o nosso sonho e nós, quanto a isso, fazemos tudo que está ao nosso alcance. Acabaste por tocar numa questão que eu tinha para ti, esta possibilidade de jogares com o Nuno Gomes. Apanhaste-o naquele que foi o último ano da carreira dele enquanto jogador, neste caso no Blackburn. Acredito eu que tenhas crescido tendo o Nuno Gomes como ídolo, porque na altura em que eras criança o Nuno Gomes brilhava na seleção, era um jogador bastante importante para Portugal. Foi fácil fazer esta transição de Nuno Gomes ídolo para Nuno Gomes colega de equipa? Que histórias é que guardas e que memórias é que guardas destes meses que conviveste com ele? Claro, assim, uma pessoa não é que estava habituado a vê-lo na seleção, não é capitão da seleção nacional, europeus, mundiais, e depois ter o privilégio de privar o balneário com ele, sem dúvida que foi uma sorte isso acontecer, porque vi que o nível que ele tinha era uma pessoa super tranquila, super simples, dava sempre os conselhos dele, não é? Da experiência que ele tem, é uma pessoa que pode passar mensagens muito positivas, que façam o jogador evoluir, mas como pessoa, excelente pessoa mesmo. Quando privei com ele, fiquei mesmo. Eu fui uma pessoa com o historial dele e uma pessoa simples, humilde, não é? Porque nós às vezes vemos pessoas que se calhar não atingem o patamar dele e têm alguma arrogância, e uma pessoa como ele, não é? Com o patamar que ele atingiu, uma pessoa humilde e sempre disposta a ajudar, um ser humano mesmo incrível mesmo, por acaso foi uma sorte ter privado com ele. A verdade é que no Blackburn pudeste jogar com outros jogadores que atingiram também um patamar bastante interessante. Na pesquisa que fiz, um que me saltou à vista foi claramente o Joshua King, que depois acabou por ter ali boas épocas, principalmente no Bournemouth, agora está no Fenerbahçe. Era daqueles casos que já dava para ver ali algo de diferente, ou de certa forma surpreendeu-te o nível a que ele chegou? Não, ele quando chegou, eu julgo, ele veio emprestado do Do Manchester, United, acho eu. exatamente. Exatamente. E dava para ver que tinha um potencial, para chegar aos patamares que conseguiu chegar, porque era muito rápido, muito decisivo naquele último terço, era muito. Ele não se punha ali com fintas, digamos assim, era muito pragmático, um jogador muito pragmático. Vai para cima, finaliza, vai para cima, finaliza. Aproveitava muito a rapidez dele para contornar os adversários e foi um jogador que, quando chegou, teve logo impacto mesmo no Blackburn. Ele conseguiu ter um impacto grande. Paulo, a segunda metade da tua primeira época foi passada na Bulgária, já vamos falar um bocadinho disso. Depois voltaste à Inglaterra e tiveste lá mais 2 anos. Perguntar assim alguma história mais curiosa, mais engraçada que tenhas desta experiência em Inglaterra. Afinal de contas é um campeonato tão característico, um país tão ligado ao futebol. Tem assim alguma história mais engraçada eventualmente? Eu acho que a cultura lá dos próprios ingleses é uma cultura assim, como é que eu ia dizer?
eles são simpáticos, recebem bem os jogadores e tudo, mas eles são muito dedicados ali ao trabalho, não é? Por exemplo, nas alturas que joguei em Portugal e assim, também pelo facto de ser a mesma língua, temos o nosso balneário é um balneário mais, como é que eu dizer, mais dado, mais brincalhão. Ali, como não sendo da própria língua, existe sempre não aquela... Uma pequena barreira, não é? É, exato. Às vezes, imagina, no caso, se eu estiver num clube 8 anos seguidos, 7 anos seguidos, aí já queria ali. Agora tinha acabado de chegar, miúdo, e claro, opá, existia sempre aquelas brincadeirasitas, mas não assim umas assim muito relevantes que eu possa partilhar contigo, assim, mas é como eu te disse, assim, era um balneário mais resguardado, muito profissional, isso era sem dúvida muito profissional. Eles nisso são muito são exemplares mesmo. Mas assim de repente não tenho assim uma história que eu possa mesmo partilhar e que pronto, que possa te ajudar. Claro, claro, eu compreendo. Eu às vezes tenho noção que esta pergunta apanha os convidados um bocadinho de surpresa, não é verdade? Eu percebo Exato, isso. exato. Mas olha, voltando aqui então a esta parte da tua carreira em que estiveste na Bulgária, a pergunta vai um bocadinho ao encontro daquilo que perguntei antes, ou seja, como é que surge esta possibilidade na primeira metade da época no Blackburn, neste caso em 2012, 2013, não tiveste muitos minutos na equipa principal, chegando a meio da época, como é que surge a Bulgária? És tu que procuras? É o clube que te sugere? Até porque a Bulgária não é um país com propriamente grande tradição a nível futebolístico, não é verdade? Exatamente. Essa proposta surgiu através do empresário, do meu empresário, não é? Que pronto, dado que nós estávamos já tinha fechado, acho eu, o mercado de janeiro, se não me engano. Só que na Bulgária acho que, se não me engano, acho que era até meio de fevereiro, qualquer coisa assim, porque eles lá param o campeonato e recomeçam Sim, por sim. causa da neve, é igual à Roménia também assim. E acho que era o único mercado que estava aberto e eu dado os poucos minutos que tinha na equipa principal no Blackburn, tentei procurar outras soluções e em janeiro não surgiu nada assim concreto e bom que eu achasse que poderia sair. E se calhar em fevereiro, quando apareceu essa situação, se calhar foi um ato um bocado de desespero, diremos assim, porque em Inglaterra jogar o campeonato, que é o apelidado campeonato de reservas, é um campeonato bom, mas não é um campeonato que te dá visibilidade, que te Claro. dá números, diremos assim, não é? É um campeonato, ok, jogas contra a equipa de reservas de Manchester City, Manchester United, Arsenal, tudo, e os jogos são bons, são jogos intensos e tal, só que a nível profissional não te acrescenta muita coisa. E certamente quando foi para a Inglaterra não era a pensar jogar nesse nível, não era um bocadinho mais acima, logicamente. Exato, e pronto, e em fevereiro, depois do mercado ter fechado a 31 de janeiro, ter fechado nas equipas não, nos países Portugal, Espanha, Itália, França, os principais da Alemanha, mas existia a possibilidade desses mercados. E pronto, e surgiu-me essa oportunidade e se calhar tentei agarrar, tentei ver com que fosse uma boa oportunidade para fazer minutos, que era o que eu queria, era fazer minutos a nível profissional, jogar a Primeira Liga, mas infelizmente as coisas não correram bem na Bulgária e pronto, foi ali meia época um bocado deitada ao lixo, entre aspas, diremos assim. Sim, porque estávamos a falar em off, eu até questionei o Paulo porque no registro não encontrava minutos somados, não encontrava jogos disputados e questionei exatamente sobre isso,
Paulo disse-me que acabou por não ter uma boa relação com o treinador e a partir daí foi colocado um bocadinho de lado. A minha pergunta, ou melhor, tenho duas perguntas. Como é que alguém tão jovem lida com uma situação tão difícil? E ponto 2, como é que foi acompanhar uma vitória na taça do clube, estando completamente à margem do plantel? Acredito que tenha sido um sabor mesmo amargo, porque viu os seus colegas a festejar, alguns portugueses, por exemplo, o David Sim, Caiado estava lá, lembro-me. exatamente. Acredito que tenha sido duplamente difícil. Sem dúvida. Sem dúvida que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei no futebol, mas tentei mesmo nos treinos, mesmo não sendo a opção, sabia que não seria a opção, tentei sempre dar o meu máximo e passar um bom ambiente para o grupo, não queria influenciar em nada, porque eu era um jogador emprestado, eu acabava ali o meu contrato e a minha vida, não, não ia fazer qualquer distúrbio a nível de balneário, mas foi uma conquista muito boa. E eu, quando cheguei ao clube, estava muito mal, estava em zona de descida, se não me engano, e depois acabámos, se não me engano, foi ali quinto ou sexto lugar, foi uma segunda metade da época muito boa. Infelizmente não pude contribuir a nível de jogo, não é? Mas opa, fica os amigos que conheci, a experiência, um país diferente e pronto, levo as melhores coisas e as piores também para, que ajudam a crescer. Paulo, eu não quero estar a insistir nesta tecla, eu gostava só de perceber se antes de ir para a Bulgária, se teve a oportunidade de conversar com o treinador do clube por onde foi, porque certamente se tivesse conversado a mensagem seria positiva, daí o Paulo ter ido. Ou se houve aqui alguma coisa a meio do processo que fez com que a sua situação se alterasse tanto na Bulgária. Hum, Não, eu não tinha falado antes de ir para lá, não tinha falado com o treinador, foi um proposto através de um empresário na altura e só foi com ele quando lá cheguei. Desculpa. E ele ao início parecia até querer contar comigo, mas as coisas não se concretizaram e não vou guardar rancor, mas fica sempre ali um dissabor. Paulo, ainda assim pergunto, que memórias guardas da Bulgária, dos búlgaros? Referiste há pouco, foi mais um país que somaste, não é verdade? No currículo. Do Exatamente. ponto de vista social, como é que foi esta experiência? Era um balneário muito bom, por acaso. Era um balneário ali muito unido, havia lá muita brincadeira. O pessoal, nós muitas vezes ganhávamos os jogos e de seguida íamos todos sair. Era uma verdadeira. Havia ali uma verdadeira família, por acaso, e por isso é que se deu as vitórias que sucederam, porque acabávamos o jogo e íamos todos juntos para o restaurante, festejar. Existia muito essa dinâmica naquele grupo. E foi na parte do balneário foi algo até muito bonito. E até fora do futebol, digamos assim, tiveste a oportunidade de conviver com o povo búlgaro, eventualmente, tiveste a oportunidade de conhecer um bocadinho a maneira deles viverem, tiveste assim algum contacto, digamos assim? Sim, a cidade onde eu estava era uma cidade pouco desenvolvida ainda. Notava-se que era uma cidade que ainda estava em desenvolvimento. Por exemplo, acho que na altura só tinha acho que tinha um shopping e era o único para a cidade inteira. Notava-se muita pobreza na rua. Infelizmente vê-se assim umas realidades um pouco
pouco, não é bom, não é? Nós aqui em Portugal não estamos tão habituados a ver isso, não é? E lá fora e ver algumas coisas, ver alguns países que passam mesmo por dificuldades, não é? Mas E em concreto, o que é que vias? Não sei, pessoas na rua, eventualmente? exatamente, pessoas na rua, via-se muitos animais abandonados, casas assim, tipo, destruídas. eh, À noite, assim, não se via muito movimento, era assim muito escuro, muito vazio. Era uma cidade que, pronto, não era uma cidade desenvolvida, digamos assim. Eu não, por acaso, não fui a Sófia, não é? Que dizem que é uma cidade espetacular, mas a cidade onde eu estava, notava-se uma pobreza e pronto. E para nós não era nada positivo ver aquilo, mas por outro lado é bom nós vermos que afinal aqui em Portugal, não é? Temos umas excelentes condições de vida, não é? Em relação a outros países que ainda estão em desenvolvimento, digamos assim, não é? Paulo, tu falaste logo no início desta questão de, por exemplo, teres tido um grande apoio do Nuno Gomes. A verdade é que ao longo da tua carreira foste sempre tendo colegas portugueses nos países por onde passaste. Pergunto, quão importante foi isso? Sentiste que se criou realmente ali uma grande ligação e acredito eu que ainda mantenhas esses contactos até aos dias de hoje. Sim, sem dúvida. Uh, eu acho que o único país onde eu não tive, acho que foi na Roménia, acho que foi o único país que eu fui na altura sozinho, exatamente. Nos outros países já tinha lá portugueses, exato, exato. Sem dúvida que faz toda a diferença, porque imagina nós chegarmos a um país totalmente diferente e não termos ali nos primeiros dias ninguém, até ter a confiança com algum jogador, não é? Até, até ter aquela confiança para falar sobre as nossas coisas, não é fácil. E tendo uma pessoa que fala a tua língua já facilita ali nos primeiros dias, mesmo a nível de treino e tudo. Soltas-te assim um bocado mais cedo, não é? Digamos assim. E eu falo porque a minha personalidade é assim. Agora há pessoal que é mais, que pronto, são menos tímidos, outros mais tímidos, não é? Mas sem dúvida que tu chegares a um sítio e tens logo alguém que te possa ajudar, a procurar casa, que te possa ajudar. Embora muitos clubes já têm pessoas que são dedicadas a isso, não é? Mas só ter alguém que se calhar para acabar o treino e vamos ali, vamos jantar, vou até a tua casa para ver um futebol, e isso tudo ajuda a que a tua adaptação seja mais rápida e isso faz toda a diferença. Sim, porque se calhar é algo que quem vê de fora, muitas vezes os adeptos, se calhar não tem noção que estas pequenas coisas têm muita interferência naquilo e muita influência naquilo que é o vosso rendimento até dentro de campo, porque não é só chegar a um país e jogar, não é? Há muita coisa por trás que tem influência Exatamente, na forma como vocês exatamente. se apresentam em campo. Exatamente, porque imagina, eu no Porto sempre tive treinadores portugueses. Eu fui lá para fora, nunca apanhei um treinador português, infelizmente. Infelizmente. Porque, porque todos os treinadores que eu apanhei lá fora não nos davam sequer a chance de haver aquela proximidade. Eu nunca senti uma proximidade com um treinador que eu tive lá fora. Era treinar, as coisas básicas do treino, falar, corrigir, o treinador corrigir-me os aspectos, e eu só dizia ok, está tudo, e não havia aquela abertura, não é? Que se calhar por não falarmos a mesma língua, não é? Se calhar poderia haver, e se calhar cria-se ali um pouco uma barreira, ou tu destacas-te logo de início e ele vê-te com bons olhos e pronto, e abraça-te ali com tudo,
ou então se demoras ali um bocadinho a entrar, se calhar já não, já não é fácil ganhar a confiança dele, porque é estrangeiro, porque ele não sabe como tu pensas, ele não vai pensar como é que tu, porque é que tu estás a fazer aquilo, e ele quer que faças daquela maneira, mas se calhar tu durante a tua formação toda fizeste assim e não é de um dia para o outro que se mudam as coisas, e tudo isso tem tempo, mas a verdade é que hoje em dia no futebol o tempo não existe. É resultado, é chegar ao jogo e tens que dar rendimento, se não és rendimento não tens hipótese, e lá fora o estrangeiro é cobrado assim. Se tu vens para aqui, a priori, nós vamos para lá e vamos ser bem pagos, vamos receber mais, entre aspas, do que a maior parte dos búlgaros, dos romenos, uma maneira de falar, não é? Temos que mostrar logo, temos que dizer, estamos aqui, eu estou aqui, tenho que mostrar o porquê de me contratarem, e isso é um fator muito importante, tu chegares e pegares logo destaque. Se faz algum joguinho que as coisas não correm bem, ali já te começam a olhar de lado e depois dar a volta por cima, não é fácil, não é fácil. Tens de ter um bocado a sorte também do treinador que tu apanhas, de entrar no momento certo e as coisas correrem-te bem. Tudo isso conta. Às vezes é fácil olhar, mas tem que se pesar tudo na balança. Exatamente, exatamente. Paulo, e mais uma vez, pegando aqui nesta questão de pesar tudo na balança e de as coisas nem sempre serem fáceis, a verdade é que fazes essa meia época na Bulgária, voltas ao Blackburn, fazes mais 2 épocas lá, o teu contrato termina e a verdade é que depois ficas meio ano sem clube, sem jogar. Como é que se deu tudo isto? E como é que foram esses meses na tua carreira? De que forma é que te preparaste para o regresso? Pronto, hoje em dia, se calhar já se vê muitos jogadores a trabalhar quase com treinadores individuais, com PTs, mas se falarmos aqui há 7, 8 anos, não, se calhar não era assim. Como é que foi a tua preparação nesses meses para voltar ao ativo? Sem dúvida que foi um período também difícil. Eu, na altura, quando vim de Inglaterra, ao fim do meu último ano de contrato, não é? Eu achava que poderia arranjar alguma coisa do género, do mesmo nível, só que o facto de não ter somado minutos na equipa principal, só ter atuado na equipa de reservas, isso tudo pesou, só que eu não queria, não, na altura, pá, dada a idade, burrice da minha parte, é verdade, não queria baixar o patamar e deu-se o facto de chegar ali a agosto, ao final de agosto, e não, e pronto, claro que tinha ofertas, mas eram ofertas muito abaixo daquilo que eu esperava. E se calhar hoje penso, se calhar se fosse para ali, as coisas eram diferentes. Se calhar se optasse por aquela decisão, as coisas já podia estar em outra situação. Mas pronto, foi a decisão que tomei e aquele período foi um período que eu me preparei, claro, com idas ao ginásio, treinos específicos. Estive ali durante 6 meses a treinar, umas vezes sozinho, outras vezes acompanhado. Pronto, já tentar preparar-me da melhor forma para o regresso que depois se deu na altura em janeiro, quando fui para a Alemanha. Exatamente, e continuando este nosso acompanhamento do teu percurso, rumas à Alemanha na altura para a quarta divisão, se não estou em erro. Exatamente. Acaba por ser uma mudança drástica. Falámos aqui desta questão do baixar um bocadinho de patamar, que acabou por ser o que aconteceu. Como é que foi a adaptação a uma realidade tão diferente daquela a que estavas habituado há meio ano? A verdade é que foi assim um choque quando lá cheguei, porque pronto, eram realidades totalmente diferentes. Mas eu estava ciente que tinha que jogar, tinha que
já estavam 6 meses perdidos e pronto, e tinha que começar a jogar, mas sem dúvida que eram realidades totalmente diferentes, porque já nesse plantel nem toda a gente era totalmente profissional, havia pessoas que trabalhavam e jogavam, sendo uma liga considerada, tanto a alemã como a inglesa, profissional, mas na minha equipa nem todos eram profissionais. E lembras-te claro, de algumas profissões de colegas de equipa, eventualmente? Só por curiosidade, nada mais. sim, tínhamos o guarda-redes que trabalhava na construção, acho eu, era verdade. E muitos deles estudavam ainda nas universidades também. Mas estamos a falar de uma liga que nós jogávamos contra a equipa B do Dortmund, contra a equipa B do Schalke, contra a equipa B dessas equipas todas da Bundesliga e às vezes as pessoas pensam, quarta divisão, mas a quarta divisão na Alemanha e na Inglaterra é diferente do Campeonato de Portugal, aqui em Portugal, por exemplo. São equipas, tem equipas na quarta divisão na Alemanha que metem 15 mil, 20 mil no estádio, e na Inglaterra igual, e têm orçamentos muito altos, portanto não se pode comparar assim, mas claro que ele foi para uma equipa humilde, não é? Ele não estava na melhor equipa da quarta divisão, foi para uma equipa humilde na altura da quarta divisão, e pronto, foi uma experiência também muito positiva. Deu para perceber que entre a Alemanha e a Inglaterra tem algumas parecências a nível de futebol, não é? Também estamos a falar de realidades diferentes, uma coisa era o Championship, outra coisa era a quarta divisão da Alemanha. Mas acredito que a nível, pelo menos, de organização e de dinâmica dos países fosse mais ou menos parecido. Exatamente, mesmo como eles lidam com a pontualidade, são pessoas muito pontuais, não aceitam que alguém chegue atrasado a qualquer compromisso, dizem que é às 3, tens de chegar às 3 menos 5, ali não há hipótese, ficas logo mal visto. Mas a nível de treino, da própria intensidade que metem no jogo, são países parecidos. E do ponto de vista social, gostaste da Alemanha? Pá, é comum dizer-se que se calhar é um dos melhores países da Europa para se viver, não só lá está pela questão da organização, mas por uma série de mais fatores. Gostaste de viver lá? Sim, a Alemanha tem fatores muito positivos, são muito organizados lá, como é tudo, eles pensam as coisas muito ao detalhe e as pessoas em si, e eles também são assim um pouco assim, e eu achei também assim um pouco mais frio, mais para arrancar ali um sorriso não é tão fácil. Nós estamos mais fáceis. Também muita gente lá não falava inglês, já era uma entrada. E alemão não se aprende do dia para a noite. Eu hoje em dia 2, 3 palavras no máximo. Se falarem alguma coisa sou capaz de apanhar umas coisitas, mas é uma língua muito complicada de se aprender e eu também notava que pronto, que lá muita gente um ou dois falava inglês e dava para socializar mais, os outros o facto de não conseguir nem em inglês socializar dificultava bastante as coisas. Paulo, eu se não estou em erro, da primeira para a segunda época em que estiveste lá, o teu clube desceu de divisão, ou vi mal as coisas. Pergunto, na quinta divisão tu conseguiste manter-te profissional, ou seja, dedicar-te só ao futebol na mesma lá? Sim, consegui na mesma. Eu optei por ficar lá. Eles mantiveram-me as condições todas que eu tinha do ano anterior
E nesse ano depois fomos campeões, subimos outra vez, qualificámos para a Taça da Alemanha, depois jogaram contra, não sei se foi contra uma equipa da Bundesliga, acho eu, para a Taça da Alemanha. Depois foi um ano que correu muito bem, mas claro, a quinta divisão já é quase tudo que trabalha e joga, digamos assim. A maior parte é tudo trabalha e joga. Já era uma divisão mais amadora mesmo. Era uma divisão amadora mesmo, digamos assim. Mas tinha equipitas boas, não é? Com bons orçamentos que lutam para subir, mas notava-se ali uma diferença, como é que eu ia dizer? Uma diferença como era o nosso antigo Campeonato de Portugal, que havia as equipas que estavam do primeiro ao quarto lugar muito boas, depois havia ali as duas últimas que se notava ali uma discrepância muito grande, que agora acabou, desde que entrou a Liga 3, já se distingue melhor quem são as equipas. São muito boas, as equipas mais boas, não é? Desde que houve a existência da Liga 3, já se dividiu mais. Agora a Liga 3 é profissional, o Campeonato de Portugal já é mais semi-profissional e lá nessa quinta divisão era mais um campeonato mais amador, diremos assim, mas eles decidiram que iam continuar a apostar pelo menos para subir outra vez à quarta divisão, e foi isso que aconteceu, fomos campeões e qualificámos para a Taça da Alemanha, que também foi muito bom para o clube e pronto, e depois vim-me embora, mas vim, digamos assim, desci, mas também consegui voltar, com que eles voltassem à quarta divisão, que era onde eles estavam quando eu lá cheguei. Exatamente. Ó Paulo, e do ponto de vista pessoal, como é que foi viver essa época? É certo que, tal como referiste, o nível era consideravelmente mais baixo, mas depois de experiências menos positivas, na Bulgária, aquele período sem jogar antes de rumares à Alemanha, foi importante para ti, sentiste, e passo a redundância, importante numa equipa, jogares e contribuires para que uma equipa se sagrasse campeã? Sim, a verdade é que não era no patamar que eu esperava, mas consegui ganhar lá minutos, consegui ganhar outra vez a minha confiança e pronto, e tive momentos lá muito bons e foi muito bom o facto de ter jogado, de ter a confiança do treinador na altura e consegui que conseguíssemos voltar outra vez à quarta divisão, fomos campeões e conseguimos, como eu te disse anteriormente, conseguimos uma qualificação importante do clube e, se não me engano, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que foi qualificado para a Taça da Alemanha e tudo isso foi muito positivo e trouxe-me mais confiança dos tempos, mais confiança em relação aos últimos tempos que não tinham sido fáceis. Sim, e lá está. Isto se calhar é uma observação de quem nunca chegou a um nível desse, não é? Logicamente. Mas se calhar, por vezes, é preferível estar num nível um bocadinho mais baixo, num país mais seguro, entre aspas. Isto é, jogar numa divisão inferior de um país como Inglaterra, como a Alemanha, que sabes que, por norma, as coisas são organizadas, que cumprem com tudo o que prometem, do que ir Exato. para países em que, pronto, conhece relatos de jogadores que foram para lá e não viveram situações fáceis. Ok, até podes estar numa primeira liga, mas podes ter salários em atraso, podes ter situações complicadas e são decisões que uma pessoa tem que ir tomando e perceber onde é que se encaixa melhor e onde é que se sente mais feliz, não é verdade? Exatamente. E foi isso que aconteceu, não é? Mesmo não sendo um nível muito alto, às vezes o importante é jogar, é dar passos atrás para depois conseguir ser feliz no futuro, não é? Às vezes é difícil dar esses passos, eu sei, eu falo por experiência própria que cometi muito esse erro de não querer ir para trás, não querer ir para trás, não querer ir para trás, e ao não querer ir para trás vai-se perdendo tempo e vai-se perder tempo, vai-se perdendo jogos e vai-se perdendo jogos e perde-se anos e as coisas depois não há milagres, não é? Não há milagres. O futebol parece uma carreira muito longa, mas passa muito rápido
E podes errar uma vez a tomar uma decisão, mas se erras ali 2, 3, 4, 5 já. Depois as coisas não há volta a dar. Claro que nunca se deve desistir, mas claro que se queres manter um nível alto, não podes cometer esse tipo de erros. Claro, compreendo. Paulo, mas a verdade é que depois deste ano e meio na Alemanha consegues dar o salto que procuravas, voltas a uma primeira liga, neste caso na Roménia. Ah, Exatamente. como é que se dá esta mudança para o gás metano? E o gás metano foi também uma situação de uma empresária na altura arranjou com que eu fosse treinar a experiência ao gás metano, na primeira liga da Roménia. Estive lá, se não me engano, duas semanas. Foi ter com eles a um estágio que eles estavam acho que era na Sérvia, se não me engano, estavam na Sérvia, acho que era num estágio. Acho que era Sérvia. Fui ter com eles, estive lá 2 semanas, fiz jogos amigáveis, treino com eles e pronto, e o treinador decidiu, na altura assinei o contrato de 1 ano com mais da opção deles. E pronto, a Roménia acho que é um país top mesmo. A verdade é que eu só durei lá 6 meses, infelizmente. As coisas não me correram bem, mas a nível de viver lá, adorei mesmo. Acho que é um país mesmo maravilhoso. Muitas pessoas aqui, quando eu digo isso, dizem: estás maluco, a Roménia? E eu digo-lhes: tu não sabes o que é a Roménia. Se dizes isso, claro que não é todas as cidades, não é? Como aqui em Portugal, não é todas as cidades são top, mas lá tem cidades que são maravilhosas. Sim, eu, por acaso, isto não tem nada a ver com a entrevista, não é? Mas por acaso já tive a oportunidade de ir a Bucareste, e foi uma cidade que gostei muito de visitar e surpreendeu-me porque se calhar ia um bocadinho com a imagem que estás a referir de pá, Roménia, parece que não tem assim nada de interessante e que cative, mas Especial. surpreendeu-me imenso, sem dúvida nenhuma, e gostei muito. Paulo, e tu ficaste a viver em Médias, a cidade de onde era o clube, o Gás Metano? Sim, exatamente. Era uma cidade também humilde, ficava a cerca de meia hora de Cruz, e 2 horas de Bucareste, acho eu. Mas era uma cidade humilde, eu acho que não tinha shopping a cidade em si. Era uma cidade, portanto, muito, muito pequena. Como é que eu ia explicar? Era uma cidade muito simples, não havia muito para fazer extra futebol, diremos assim. Era mesmo só treino, casa, praticamente, de vez em quando ir, claro, jantar fora, mas era uma cidade que não dava para muito mais. eh, Completamente distinta de uma cidade como Bucareste ou Cluj, que são cidades muito desenvolvidas na Roménia. Paulo, eu já estive aqui como convidado no podcast do Ricardo Valente, que atualmente está no Leixões, e ele também passou pelo gás metano depois de tu teres estado lá, no caso em 2020-21, acho que foi isso. Exato. E ele relatou-me alguns problemas a nível de salários, tanto é que o clube fechou portas pouco tempo depois. Tu tiveste alguma situação desse género ou contigo cumpriram sempre tudo direitinho? Não, eu quando estive lá, eu acabei por receber tudo aquilo durante aqueles 6 meses que eu lá estive, não é? Mas claro que se notava que havia ali muita instabilidade, porque por vezes recebíamos passado 2 meses, atrasava 2 meses, eh, e nós nessa altura os resultados estavam a ser negativos e com que fazia que as coisas piorassem ainda mais. Se calhar, não foi fácil adaptar a isso, porque eu sempre me tive, era sempre com os cumpridores, nunca tive esse tipo de problemas e ali encontrou-se esse problema e aliado a isso, ao não ter resultados positivos, faz com que as coisas fiquem piores e sem dúvida
que isso prejudicou bastante ele não ter ficado lá muito mais tempo e a minha a oportunidade de ser escassa, digamos assim, não ser dada uma verdadeira oportunidade, porque eu acho que não podes avaliar um jogador por ter um jogo menos bom, que tiras as tuas ilações e na Roménia infelizmente foi isso que aconteceu. Nós vínhamos de um ciclo mau e passado para aí 12, 13 jogos, foi-me dada uma oportunidade para jogar e as coisas não tivemos um resultado positivo e aí houve ali muitos fatores que influenciassem que começaram a disparar em muitas direções, não é? E pronto, infelizmente para mim as coisas não correram lá bem, mas a maneira como eles pensam o futebol é assim: se te chegas lá, impões, tu és maior, não te impões no primeiro jogo que tens, corre-te mal, viram-te as costas. Infelizmente foi isso que não aconteceu. Paulo, tu antes de ires para estas experiências, pronto, Inglaterra é um bocado difícil ou quase impossível dizer que não é? Quando surge esta oportunidade, mas depois, por exemplo, Bulgária, mesmo na Alemanha, aqui na Roménia, procuravas informar-te sobre os clubes antes de ires para lá, falar com jogadores que eventualmente já tivessem estado lá, de que forma é que recolhias esta informação? Sim, eu na altura, quando antes de ir para a Roménia, o empresário que me levou para lá, ele já tinha lá feito muitos negócios lá na Roménia, era alguém já com muita influência na Roménia, fechou lá, antes de mim já tinha fechado lá muitos jogadores e era alguém que conhecia mesmo o mercado romeno. E pronto, e a verdade é que eu atrasou-me ali uma altura de 2 meses, mas a verdade é que cumpriram tudo o que tinham para cumprir e em relação a isso não posso, até ao dia de hoje, felizmente todos os clubes cumpriram com aquilo que me propuseram antes de eu ir para lá. Portanto, claro que eu sei de situações de colegas meus que foram para campeonatos na Roménia ou na Bulgária, que faltaram à sua palavra, alguns clubes, não é? Acabaram por não cumprir, ou pronto, fizeram promessas que não conseguiram cumprir, mas nem todos os clubes são assim, não é? Não podemos. No cuidado que na Roménia os clubes não cumprem, não é verdade. Alguns clubes cumprem, outros não. Antes de ir para lá, eu acho que cada jogador deve tentar informar-se ao máximo e pronto, e de seguida tomar a decisão. Claro que muitas vezes vai ter que arriscar, porque imagina, como eu quando fui para lá não tinha estado ninguém lá no gás metano anterior a mim que eu conhecesse, ou português, ou assim, não tinha. Um empresário deu-me informações também que não eram muito positivas, mas também não eram negativas. Também não me disse assim, olha, vais para lá e eles são certinhos, não falham. Não. Também não me disse nada disso, mas hoje, Primeira Liga, uma pessoa tem que arriscar, não é? Eu vinha de uma quinta edição na altura da Alemanha, não é? Já tinha descido uns patamares e de repente aparece uma Primeira Liga, mesmo sendo na Roménia. Toda a gente sabe que a Roménia tem ligações fortes com mercados ali perto, da Turquia, da Rússia, que são mercados que a nível financeiro são mercados muito fortes e vê-se muitos jogadores da Roménia a ir para as ligas turcas e mesmo para a Rússia. Portanto, não é fácil, mas tu tens de tomar a decisão e muita gente tem que arriscar. E eu arrisquei, a mim não me correu bem, mas muitos outros portugueses arriscaram e correram bem. Muitos já vivem lá há 10, 12 anos, jogam lá há 10, 12 anos. Portanto,
demonstra que nem todos os clubes falham às suas palavras, não é? Claro, é importante não generalizar. Exatamente. Mas é como tu dizes, é importante nós informarmos sobre o clube. E, claro, se tivermos essa facilidade, melhor. Eu a saber que estava com português, esteve lá 3, 4 anos, uma pessoa tenta procurar o contacto, porque hoje em dia é muito fácil procurar o contacto da pessoa e pronto, entrar em contacto e tentar sacar o máximo de informações possíveis sobre o clube e como o clube funciona, porque cada clube funciona à sua maneira e às vezes, mas este presidente é assim, é assado, e se calhar já não vamos por ali, vamos por outro lado. Temos que saber para onde vamos, não é? Mas muitas vezes o jogador em desespero, não é? E o jogador às vezes em desespero e não desespero, às vezes chegas ali a faltar 5 dias para fechar o mercado, chegas ali já muita coisa pesa e às vezes as decisões não são as melhores, mas a carreira tem que seguir, não é? Sim, foi como disseste, quer dizer, tu estavas numa quinta divisão na Alemanha, ias dizer que não a uma primeira divisão, fosse onde fosse, não é? Seria muito complicado tomares essa decisão de recusares, digamos assim. Acho que Exatamente. a priori, ou seja, sem ter grande conhecimento de causa, parece-me claramente a decisão certa. Depois Exato. Depois já vai logo se vê como como as é que as coisas correm. coisas. Exatamente. Exatamente. Paulo, e só mesmo para terminar, aqui a entrevista sobre aquilo que foi a tua carreira no estrangeiro, porque tenho aqui mais umas perguntinhas para ti. Pergunto se tens assim alguma história mais caricata da Roménia. E eu lembro-me que o Ricardo deu-me uma história engraçada que havia um miudito de 5, 6 anos que estava sempre a pedir dinheiro na mesma rua e o Ricardo dava-lhe sempre, todos os dias. E entretanto eu já documentava com os colegas. Entretanto o miúdo aparece aí de Ferrari e fui eu que lhe paguei o Ferrari. Então, pronto, era para ver o quão humilde era a cidade, porque havia muito também essa questão de, pronto, os miuditos que até faltavam à escola para pedir dinheiro na rua. Tu tens alguma história de lá? Assim, história, o que eu achei lá mais engraçado, digamos assim, é no dia antes dos jogos os jogadores vão para o shopping. É uma coisa, é verdade. Por exemplo, era como imaginar, de repente o Benfica vai ali ao Colombo antes, mas claro, em proporções muito menores, não é? Claro, claro. Mas por exemplo, aqui em Portugal, o jogador, quando faz o estádio para o jogo, fica no hotel, repousa no hotel, nós lá, e vai dar a sua caminhada ali à beira do hotel, não é? Vai dar a sua caminhada de manhã, depois do pequeno almoço. Aqui não, imagina, tinhas o jogo, por exemplo, às 3 da tarde, de manhã, tipo, acordar, faz o pequeno almoço, vamos para o shopping, fazer compras. Antes do jogo. É verdade, isto é mesmo verdade. Ia tipo 1, 2 horinhas e o pessoal estava todo no shopping a fazer as suas compras e íamos todos para o hotel. E eu isso achei que era uma situação tipo, em que cena, muito engraçado que, que se calhar em Portugal é impensável, diremos assim. Exatamente, exatamente. É Aqui em mesmo muito Braga, os diferente. jogadores de Braga vão ali ao Braga Park antes do jogo. Tipo, são mentalidades totalmente diferentes, mas foi uma das coisas que achei até engraçado, mas tipo, lá não é, proporções totalmente diferentes, clubes como o Gás Metano, por exemplo, ninguém te vai abordar, muito dificilmente tu vais estar a jogar 3, 4, 5, 6 horas longe do teu estádio, ninguém te vai tipo, chamar ou tirar aqui uma foto ou dar aqui um autógrafo. Lá, tirando, claro, aqueles jogadores tipo do Cluj, não é? Estrela de Bucareste, jogadores que Claro, jogam a um claro. nível muito mais alto, dificilmente os outros são assim abordados e tipo, é uma caminhada na mesma. Tu, não é? É uma caminhada na mesma, ninguém te chateia, está tudo Uma fixe. caminhada interior, vá. Diremos assim, se estiver a chover, maravilha. mas é engraçado que o pessoal vinha depois para o autocarro, muito cheio de cor, e daqui a 4, 5 horas tinha jogo. É assim, cenas, tipo, para nós não faz sentido aqui em Portugal, porque nós não fomos preparados para isso, não é? Mas lá era tipo uma cena totalmente normal. E achei Exatamente. isso até engraçado. Exato, exato. Paulo, tenho só aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas, ou seja, eu faço uma pergunta, tu respondes quase a primeira coisa que te vem à cabeça. E para começar, pergunto dos países em que estiveste no estrangeiro, qual foi aquele em que gostaste mais de viver, de forma geral? Na Inglaterra, foi o que eu gostei mais de viver.
O país com a melhor gastronomia. Gastronomia. Eu gostei muito da gastronomia da Roménia. Tinha lá uma carnezinha impecável, por acaso eu lembro de Bucareste provar, foi impecável, foi impecável. A Roménia era top, era top. Tinha bons restaurantes, por acaso. E barato. Exatamente, exatamente, exatamente. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas. Blackburn, sem dúvida. O clube com os melhores adeptos. Blackburn, sem dúvida. O melhor jogador com quem jogaste no estrangeiro, nestas experiências no estrangeiro. No estrangeiro, o melhor jogador, eu gostei muito de jogar com estrangeiro, gostei muito de um espanhol que ele chamava-se Ruben Rochina. Ele esteve no Granada muitos anos, O um nome jogador não é estranho. espanhol. Ele foi formado no Barcelona, ele tinha uma qualidade incrível mesmo. Ele agora, acho que está no Levante, se não me engano, na Primeira Liga Espanhola, mas ele jogou Granada, Levante e já não. Mas foi formado no Barcelona e teve no Blackburn 2 ou 3 anos, mas teve na Rússia também. Mas era um jogador com uma qualidade, um pé esquerdo incrível, incrível, jogava mesmo muito. Por acaso gostei muito de jogar com ele. A nível ali estrangeiro, sem dúvida, ali foi ele. Ele tinha uma qualidade mesmo muito fora do lugar. O melhor adversário que enfrentaste eventualmente nestas experiências no estrangeiro, se tiveres outros que te lembres, por exemplo, a nível de seleções, referiste que és internacional jovem por Portugal, mas se houve assim, por exemplo, algum médio com quem tenhas travado um grande duelo ali no meio campo, alguém que tenha ficado marcado eventualmente? Assim como me lembro. Ora bem, na Inglaterra, quem é que eu apanhei assim? Pois, assim conhecidos, eu gostava de dar um nome assim conhecido, sabes? Porque mesmo no Championship, assim, não travei assim um duelo assim, com alguém muito Eu estive a ver, conhecido. por exemplo, saltou-me à vista o Rony Lopes, que eu acho que jogaste contra ele Joguei na exatamente altura no. da equipa de reservas, não é? Exatamente, olha, joguei contra ele, exatamente. É verdade, é verdade. E ele, muito craque mesmo. Mas nós apanhávamos muitos jogadores nas equipas de reservas, apanhávamos muitos jogadores que, quando das equipas principais eles vinham de lesão, eles punham sempre, por exemplo, apanhei na altura o Theo Walcott no Arsenal, apanhei assim, no Everton também apanhei quem é que eu apanhei no Everton? Estou a ver se eu lembro no Everton. Foi alguém muito conhecido, só que estava um central muito forte, para tentar lembrar-me do nome. Também, muitos jogadores que não jogavam, quando vinham de lesão 3, 4 meses, depois eles punham tipo um mês a jogar na equipa de reserva. E agora é o campeonato sub-23, não é? Sim, sim. E eles punham lá muitos jogadores para ganharem outra vez ritmo competitivo, e eles punham a jogar nas equipas de reservas. E eventualmente na seleção tiveste assim Na alguém. altura o treinador do City era o Patrick Vieira. Era o treinador do Manchester City. Exatamente. Era o treinador do Manchester City. Joguei também contra o Balotelli também, no jogo de Veros, do Manchester City, contra o Denis Suárez também. Assim, opa, uma pessoa depois, não é? É como eu te digo, muitos jogadores das equipas principais, como o Beckman fazia igual, muitos jogadores que não jogavam nas equipas principais nos jogos, eles, segunda-feira, para não perder o ritmo competitivo, porque a verdade é essa, uma coisa é tu treinar, outra coisa é tu jogar. E mesmo não sendo o nível do Championship ou da Premier League, é um jogo. Claro, claro. Preparas-te de maneira diferente e dá-te ritmo e assim para quando chegar a oportunidade de jogar outra vez estás bem preparado para isso. E a nível de seleção, tiveste assim alguém que tivesse marcado de forma especial? Sim. Acho que foram durante 4 anos que eu bati sempre de frente na altura com o Paul Pogba da França, não é? Jogador Agora nas Juventus. nas Juventus, exatamente. Porque a minha primeira internacionalização foi em sub-16, depois escrevi com ele sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, e era tipo fora do lugar mesmo.
há quem gosta, há quem não gosta, mas eu joguei contra ele e eu sei a qualidade que ele tinha era fora de normal mesmo, incrível. Paulo, pergunto pelo melhor treinador que tiveste no estrangeiro. Disseste que não criaste assim grande relação com nenhum, mas houve algum que eventualmente se tenha destacado um bocadinho mais? Sim, eu gostei de um treinador que eu apanhei na altura no Blackburn, foi o treinador que me levou para lá, não é? Que me aceitou lá, que Steve Keane, que era o nome dele, que é o nome dele, ele foi adjunto muitos anos do Sam Allardyce no West Ham e pronto. Infelizmente as coisas para ele acabaram por não correr bem, porque ele vem na altura o Beckham já não tinha divisão há muitos anos e ele na altura como treinador interino ele assumiu as funções, mas já o Beckham na altura já estava mal e foi ele que ficou com o rótulo da descida, não é? E depois, no início da época, no Championship, foi quando eu fui para lá, as coisas estavam a correr super bem, nós estávamos na altura, acho, em segundo. Estava não sei se era o Leicester do Harry Kane, acho que não sei se estava lá, o Vardy, era o Leicester Sim, desse que eu acho que havia uma estava. foto do Kane com o Vardy, que portanto eles coincidiram lá, se calhar foi nessa época mesmo. Foi nessa época, nós jogámos contra. Eu nesse jogo não entrei, mas tive no banco nesse jogo. Nós até ganhamos em casa, acho eles. 1-0 ou 2-1 na altura. Foi Nuno Gomes que até marcou. Nós estávamos numa fase super, super boa e nós estávamos a entrar para uma palestra quanto ao Middlesbrough, acho eu, e tipo, fomos todos a apanhar surpresa, que o treinador anunciou que, pronto, que ia embora e pronto, e a partir daí as coisas para mim e para outros não era o único português que lá estava, pronto, as coisas começaram a descambar, digamos assim, não foi por culpa nossa, porque nós estávamos a ter participação ativa e as coisas estavam a correr super bem, nós estávamos em segundo e terceiro lugar, agora não consigo dizer qual era, estávamos para aí na 12ª ou 13ª jornada, quando isto aconteceu e pronto, tinha tudo para ser um ano top, pelo início que estava a ser, mas depois fomos todos apanhados de surpresa e pronto, e a partir daí encerrou o ciclo para alguns jogadores ali na altura. Veio outro treinador, outras ideias, outros pensamentos e pronto, pronto, ele tomou as decisões dele e ficou aí um pouco ligado a minha passagem para o Blackburn por esse despedimento do treinador na altura. Exato. Paulo, pergunto se há assim algum jogo que tenhas disputado no estrangeiro que não esqueças, que tenha marcado de forma especial, eventualmente, não sei, ali o jogo que vos deu o campeonato na Alemanha, não sei se tens assim algum jogo que tenha marcado. Não, sinceramente lá fora o jogo que marcou mais foi um jogo que nós acabámos, não ganhámos esse jogo, mas foi um jogo para a taça da Liga Inglesa e que eu joguei na altura, joguei os 90 minutos e foi quanto ao NK Downs, acho que era assim que se chamava a equipe. Não, AMK. MK, acho que é Downs, se não me Sim, sim, engano. sim, é isso É que uma é isso. equipa, eles estiveram no Championship recentemente, agora acho que estão na Liga 3, se não me engano. Um estádio top, perdemos 2-1 esse jogo, se não me engano, mas foi tipo o meu primeiro jogo como profissional, diremos assim, diante de uma boa plateia. Estava o estádio bem composto e foi um ambiente top. Infelizmente o resultado não foi positivo, mas desculpa, não foi positivo, mas foi uma experiência top e para mim até hoje é o jogo que eu guardo mais comigo. Paulo, e pergunto só para terminar, se houve assim algum país em que gostavas de ter jogado e não tiveste a oportunidade de jogar. Sem dúvida, eu gostaria de ter jogado no Campeonato Espanhol, sem dúvida. Primeira, claro que sim, foi, mas segunda divisão, terceira divisão era um campeonato que eu gostava muito, porque acho que tinha características, é um futebol técnico, é um futebol. A língua de comunicar não havia muito, se calhar,
esta entrave, não é? Será uma adaptação mais fácil, clima, comida, aí eu acho a nossa melhor, não é? Mas desculpa, mas não existe tanta diferença e acho que me adaptava bem ao futebol espanhol porque é um futebol de passe, é um futebol técnico e é esse tipo de jogo que eu gosto. Paulo, está terminada a entrevista. Só te posso agradecer por esta horinha que tiraste para conversar comigo. Foi um gosto para mim ter-te aqui no podcast. Só te posso agradecer. Muito obrigado pelo convite e também para mim também foi um gosto muito grande ter partilhado as minhas experiências. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que retirem o máximo que puderem desta horinha que nós debatemos aqui e que tenhas muito sucesso neste teu podcast. Paulo, obrigadíssimo. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem. Acompanhem-nos nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e, logicamente, no Spotify e no YouTube. E viajem connosco.